Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. Mais uma vez, Bolsonaro retirou da FUNAI o direito, a atribuição de fazer novas demarcações de terras indígenas. E a gritaria já está sendo grande. Agora, antes de tudo, eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo nos seus grupos aí de WhatsApp, caso você considere que as informações que eu vou te dar aqui sejam relevantes. Isso é muito importante para poder fazer o canal crescer. Tá legal, pessoal? Agora, quando a gente fala de reserva indígena, demarcação de terra indígena, a gente tem que entender o que isso significa na prática. E para entender isso, a gente precisa dar uma olhada lá no decreto 1775/96 e entender a classificação de reserva indígena. Reservas indígenas são terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União. Entenderam aqui esse termo? Desapropriadas, terras que o governo vai lá e diz, isso aqui agora vai ser terra indígena. E não para por aí, existem as terras interditadas. No mesmo decreto temos a classificação de terras interditadas, que são áreas, obviamente, interditadas pela FUNAI, com o estabelecimento de restrição de acesso por terceiros. Perceberam aqui? O governo vai lá, tira a sua terra, você fazendeiro ali que está produzindo comida, produzindo alimento, tira isso aqui, agora é terra indígena e ninguém mais pode entrar ali. E aí quando vamos ver os dados do próprio governo federal, no site do governo federal, a gente vê que desde 2005 até 2015 foram demarcadas 50 áreas como terras indígenas. E isso soma 14 milhões de hectares. Tem noção do que significa 14 milhões de hectares? E se formos considerar de 1973 para cá, aí passamos para o número estratosférico de 104 milhões de hectares. É muita terra. Se você não tem ideia do que isso significa, eu vou deixar o mapa da FUNAI aí na tela para você dar uma olhada. Isso representa 15% do território nacional inutilizado devido às demarcações de terras indígenas. 15% do território. E aí quando vamos ver quantos índios estão morando nessa imensidão de terra, chegamos ao número aproximado aí de 515 mil índios. 515 mil índios. Não dá nem 1 milhão de pessoas. Para vocês terem uma ideia, o Réveillon de Copacabana, o último agora, colocou na praia de Copacabana 2,8 milhões de pessoas. Não dá nem metade disso de índio. Tem noção? Agora, quando falamos de 500 mil índios, precisamos de 15% do território nacional para colocá-los lá. E os índios que estão morando nesse território, presos ali, eles vivem em situação de miséria, de pobreza. Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social, 55% dos índios que moram ali não possuem nenhuma renda. E muitos deles tiveram que recorrer ao Bolsa Família, uma ótima ferramenta de escravizar pessoas. E a maioria dessas terras indígenas que são tomadas e são proibidas de serem utilizadas, são ricas, o solo é rico em minério e ricas em potencial energético. Temos aí o exemplo da maior reserva, que é a Raposa Serra do Sol. Ali tem nióbio, tem diamante, tem tudo ali, e não pode ser explorada porque demarcaram como terra indígena. Agora, se falta índio para morar aí nessa imensidão de terra, não podemos falar o mesmo sobre as ONGs, porque tem ONG a dar com pau. Segundo o próprio site PIB Socioambiental, que é um site aí de ambientalistas, eles fazem ali a lista de ONGs que estão atuando, fazendo a cabeça desses índios. Meus amigos, a lista é grande. Posso citar algumas para vocês, como ANAI, SESTA, CIMI, COMIN, CPIAC, CPISP, CTI, Greenpeace, IEB, IEPE, Índios é Nós, INESC, o próprio Instituto Socioambiental, o ISA, Canindé, OPAN, Uma Gota no Oceano, e por aí vai. E isso sem contar as ONGs ambientalistas que também estão atuando ali. ONGs, na maioria, estrangeiras. Agora, o pior disso tudo é a declaração dos direitos dos povos indígenas da ONU. E dentro dessa declaração, existe lá um termo de autodeterminação dos povos. O que significa esse termo? Significa que os índios podem decidir de maneira autônoma a sua diretriz, a sua organização política, de maneira completamente autônoma do Brasil. Isso foi lá aprovado em 2007, lá pelo Celso Amorim, o ministro lá do Lula.
E isso que o Bolsonaro tanto fala. Nós temos aí um pedação do Brasil que, de uma hora para outra, por influência de ONGs externas, podem simplesmente resolver pedir independência do Brasil e a ONU vai aceitar, porque está lá no termo de Declaração de Direitos Humanos, de Direito dos Povos Indígenas da ONU. Percebam o tamanho do problema? Percebam como o Bolsonaro acertou em fazer isso? Então, ele está de parabéns. O que os índios realmente precisam é de respeito, serem tratados como seres humanos. Quer tratar bem o índio? Dê o direito dele explorar a sua terra, dele explorar economicamente e poder ter uma qualidade de vida melhor. O índio quer energia elétrica, o índio quer poder usufruir das coisas boas que a tecnologia tem para fornecer. Pessoal, por hoje é só. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal se caiu aqui de paraquedas. Compartilhe esse vídeo aí no WhatsApp se você achou as informações importantes para acabar com essa palhaçada que esses esquerdistas estão falando. Na verdade, eles tentam distorcer as coisas, pegam uma coisa boa e tentam fazer o Bolsonaro o próprio diabo. Colabore com o canal do Nosso Apoia-se e assista o meu último vídeo sobre a posse de armas. O Bolsonaro vai liberar a posse de armas por decreto. E lá eu coloco alguns argumentos que muitas pessoas às vezes defendem a posse de armas e defendem isso de maneira incorreta. Então tá lá alguns argumentos para você poder usar quando aquele seu amiguinho desarmamentista for te encher o saco. Tá legal? Até a próxima. Tchau, tchau.